Boa noite. Duas recomendações básicas para quem quer ter boa saúde: alimentação saudável e atividade física. Mas quais as recomendações para vencer uma doença? Tomar a medicação correta e seguir à risca as recomendações médicas, certo? E se o médico prescrever atividades artísticas? Você acredita que a arte pode ajudar na recuperação de pacientes, inclusive aqueles portadores de doenças graves? Algumas experiências sinalizam nessa direção, muitas delas atreladas a políticas de humanização do atendimento médico hospitalar. E é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui no Opinião Pernambuco. Para participar do debate, convidamos a coordenadora do programa Mais, do Hospital das Clínicas, da Universidade Federal de Pernambuco, Lenier Maia, o pneumologista clínico geral e professor da disciplina de arte e terapia da UPE, Paulo Barreto Campelo, e o integrante da ONG Doutores da Alegria, Arilson Lopes. Lembramos que você pode participar do programa, a gente quer que você participe do programa, enviando perguntas para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 3423-6836 e também pelo Twitter, @opiniãope. Boa noite, muito obrigada por estarem aqui hoje no Opinião Pernambuco. Antes da gente começar a falar sobre as experiências de vocês nessa relação da arte com os hospitais, com os pacientes, eu queria passar, nem que fosse de raspão, por esse programa de humanização no atendimento hospitalar do Ministério da Saúde. Eu queria a opinião de vocês sobre esse projeto do Ministério e saber de que maneira ele se organiza e de que maneira ele orienta as unidades ligadas ao Ministério, as unidades de saúde pública. Quer começar? Bom, você tem um conhecimento um pouco anterior ao meu. Eu acredito que o programa Humaniza SUS, ele foi lançado, acho que em 2006. 2004, 2005, 2006, mais ou menos assim. Mais ou menos nesse período. E eu acho que esse programa ele vem de uma necessidade observada, principalmente nos hospitais públicos, de tornar a assistência prestada pelos profissionais, principalmente de saúde, mais acolhedora. Porque ele tem que ser visto no contexto do espaço médico. Então, quem procura o espaço médico vem com a carga de angústia, de ansiedade, de incertezas, de medos. O profissional de saúde que lida com sobrecarga de trabalho, com condições nem sempre adequadas, a responsabilidade em lidar com vidas. E no ambiente hospitalar ainda tem o elemento assim, morte, muito presente, nunca discutido, que permeia todos os espaços e nós não temos nenhum preparo para lidar, né? Nem acadêmico, nem cultural. Isso gera um nível de estresse altíssimo. E os avanços tecnológicos, de certa maneira, também afastaram o profissional, digamos assim, de saúde do paciente. Essa relação se tornou um pouco mais afastada. E a busca eu creio, do Humaniza SUS foi resgatar essa relação mais próxima, mais acolhedora, mais humana, digamos assim. Só que você não modifica esses ambientes por decreto. Essa modificação no espaço hospitalar, ela passa por uma sensibilização desses espaços. E nesse caso entra o elemento, eu acho, com o qual todos nós trabalhamos aqui, que é a arte. Agora, nesse caso específico do projeto do Ministério da Saúde, ele pretende preparar o funcionário para uma relação mais humanizada com o paciente, com o usuário das unidades de saúde, é isso? Eu não diria necessariamente preparar um funcionário. Antes do Humaniza SUS, ficou mais conhecido, existe ainda o PNH, Política Nacional de Humanização, que é do Ministério da Saúde e já foi, eu acho que no ano 2000 que foi criado.
Tem uma frase que eu acho que retrata bem essa necessidade de uma política nacional de humanização, mesmo que seja por decreto. Mas é dizer, olha, a gente está querendo que o atendimento seja um atendimento acolhedor. Existe uma frase que diz, é preciso diminuir essa obesidade tecnológica que está indo à medicina e à área de saúde e com uma desnutrição humanística. Você estava tendo uma tecnologia de ponta muito grande e isso estava tendo uma desnutrição humanística. Então, acho que a Política Nacional de Humanização, mesmo sendo feito com decreto, era para dizer, olha, a gente tem que crescer tecnologicamente, mas a gente tem que fazer uma forma da relação do paciente, do profissional de saúde, da ambiência hospitalar e todo esse ciclo que fecha com a área de saúde, que tenha uma medicina mais acolhedora, né? Com mais olho no olho, com sensibilidade, com acesso àquelas pessoas que têm alguma dificuldade, seja dificuldade motora, seja dificuldade de visão, seja na fala, mas que exista humanizar o parto, né? Então, tem uma coisa muito mais ampla. Então, a Política Nacional de Humanização veio, mesmo que sendo a partir de decreto, alertar as instituições públicas, mas mesmo assim, quando você alerta as instituições públicas, você vai também chegar nas instituições privadas. Quer dizer, é preciso ter um olhar também diferente, não só um olhar tecnológico. E aí, diante da sua pergunta, não é só treinar os profissionais, é modificar tudo, ambiência, a relação dos pacientes, a relação dos profissionais de saúde entre eles mesmos e não só com o paciente e seus familiares. Agora, os 3 programas que vocês representam independem dessa, digamos, dessa portaria do Ministério da Saúde. São iniciativas que nasceram de outra maneira, por outras motivações. E, no caso, se as minhas contas estiverem certas, o trabalho mais antigo é o trabalho do Doutores da Alegria. Pois é, Doutores da Alegria surgiu aqui no Brasil há 21 anos. Nós estamos entrando na maioridade agora. Então, de certo modo, um trabalho pioneiro no hospital, do palhaço e do encontro com a criança. Esse encontro suscita vários impactos. Dentre eles, os impactos com a própria classe médica, os técnicos e funcionários, enfermeiras, enfim. Eu acho que o trabalho dos Doutores de Alegria, até certo modo, contribui muito para essa mudança de olhar, de paradigma mesmo, e de humanização. Os doutores nascem em São Paulo, isso, vão para o Rio de Janeiro e depois vêm para Recife. Exato. Recife foi a terceira capital em que recebeu o programa Doutores da Alegria. A gente, há 10 anos, já atua aqui em 4 hospitais. O Hospital Barão de Lucena, o Hospital Oswaldo Cruz, o IMIP e o Hospital da Restauração. Então, vocês só atuam em hospitais públicos? Sim. É uma maneira de contrapartida mesmo, né? Já que nós temos o projeto aprovado pela Lei Rouanet, há uma captação de recursos, algumas empresas são apoiadoras, patrocinadoras desse trabalho. Não só empresas, Estela, porque também as pessoas físicas também podem fazer doações e todas essas doações são revertidas para o trabalho no hospital. É só acessar o site dos doutores que lá vai estar todo o encaminhamento para se tornar um sócio mantenedor, inclusive até com a doação de parte do imposto de renda para aquelas pessoas que pagam o imposto de renda. Então, assim, todo esse dinheiro é revertido para o programa Doutores da Alegria. Então, é uma maneira de contrapartida mesmo, é uma maneira de estar lá dando retorno desse investimento nos hospitais públicos. A arte na medicina nasceu quando? Olha, e como? A gente vai completar não a maioridade de 21 anos, mais de 18 anos já o ano que vem, e através de um programa que se chama A Arte na Medicina, às vezes cura, de vez em quando alivia, mas sempre consola. Então tem 17 anos e alguns meses. E tem 16 ações. Nós temos as ações diretamente com pacientes, com crianças portadoras de câncer, crianças cardiopatas, adolescentes, através da Escolinha de Iniciação Musical e Arte, que a gente chama o Castelinho, porque é realmente um castelo de 3 andares. Lá,
Os pacientes que se tratam no Hospital Evaldo Cruz da Universidade de Pernambuco, eles têm aula de teclado, de violão, de flauta, de artes plásticas, de dança, de capoeira, de grafitagem. Foi uma das primeiras ações do programa, não foi? Eu diria que talvez tenha sido a segunda. A primeira foi nós formamos uma orquestra de médicos e essa orquestra de médicos começamos a tocar nos hospitais. A partir daí criou-se o projeto Música é Vida, que ampliou com a entrada do Conservatório Pernambucano de Música. E nós chegamos a atuar em quase 15 hospitais da rede pública. Né? Hoje diminuiu bastante por falta de recursos, falta de estruturas, quer dizer que todos esses nossos projetos vivemos a partir de doações de pessoas que se sensibilizem e tentem ajudar. Então, a Escolinha de Iniciação Musical começou numa salinha muito pequenininha dentro do Evaldo Cruz, e aí com o crescimento do projeto, há 10 anos, agora em abril, 10 anos, nós criamos esse castelo. Né? Mas, por exemplo, nós temos a coisa acadêmica, porque a gente vai passando, e como é que vai ficar a sensibilização e os outros profissionais? Há 5 anos nós colocamos dentro do currículo da Faculdade de Medicina a disciplina de arte-terapia. E ampliamos para os outros acadêmicos da área de saúde da Universidade de Pernambuco. Isso através do projeto de graduação e também do projeto de extensão, das coordenadoria de extensão da Faculdade de Ciências Médicas. Nós estamos fazendo uma avaliação, provavelmente nós vamos fechar esse semestre com 500 alunos que passaram pela disciplina de arte-terapia. Isso, ao meu ver, são 500 alunos sensibilizados pela proposta de que a arte entra como uma proposta humanística, mas também como terapêutica. Então, eu me sinto muito tranquilo, porque pelo menos a gente pode ter criado 500 sementinhas, né, para que no futuro próximo esse pessoal comece a atuar. E aí são vários outros projetos. Né? O mais. Primeiro, o que quer dizer mais? Mais manifestações de arte integradas à saúde. É o caçula daqui. É o caçula. Completou 6 anos. E vocês atuam só no Hospital das Clínicas? Atuamos só no Hospital das Clínicas. Começamos como projeto, hoje em dia somos um programa. Esse programa, ele integra 3 centros da universidade, o Centro de Ciências da Saúde, o Centro de Ciências Biológicas, o Centro de Arte e Comunicação. Somos 18 profissionais docentes dos 3 centros e cerca de 140 alunos voluntários no momento. A nossa parceria com o Centro de Artes nos permite levar para o Hospital das Clínicas todas as expressões de arte. Então, música, teatro, teatro de bonecos, contação de histórias. Em 2010, nós abrimos para o hospital um ponto de leitura, nós ganhamos do Ministério da Cultura um ponto de leitura. Então, cedia projetos de contação de história, mediação de leitura, pesquisa sobre a importância terapêutica da leitura na área de saúde. E, no momento, desenvolvemos, são 11 projetos no programa, inclusive um projeto de pesquisa na área, que tem sido muito importante, porque já nos mostra avaliações quantitativas sobre esses reflexos no ambiente hospitalar. E levamos, em média, 25 intervenções semanais no Hospital das Clínicas. Essas intervenções são feitas sempre por pessoas ligadas à Universidade Federal? São alunos? Não só ligados à universidade. Nós temos, digamos assim, colaboradores voluntários. Então, em junho, levamos trios de forró. É uma parceria que eu tenho com o Marcos Veloso, que tem um projeto de trabalho nessa área, e ele consegue esse tipo de parceria, como também em novembro nós levamos trio de forró no mês que precede o aniversário de Luiz Gonzaga. Tem a Escola Municipal de Arte João Pernambuco, com a qual eu tenho parceria. Já tive presença de artistas de outras áreas, como Luizinho Calixto, Leda Dias, já participou lá no hospital também. Agora, olha só, a gente está falando aqui de humanização no atendimento médico-hospitalar, de atividades artísticas dentro das unidades de saúde. Que importância tem trabalhos dessa natureza para os pacientes? De que maneira
essas atividades artísticas, essa relação do paciente com a arte, de alguma maneira, de que forma isso ajuda na recuperação do paciente? Fisicamente falando, emocionalmente falando, psicologicamente falando? Qual o resultado, qual a importância disso que vocês fazem? No Doutores da Alegria, por exemplo, o trabalho dos palhaços, a gente percebe que a criança chega no hospital e o hospital é um lugar muito novo para ela, né? Um lugar mais fechado, mais limitado, no sentido espacial. Ela não tem a liberdade de correr, de brincar, até também por conta da doença, muitas vezes, que a criança tem. A chegada do palhaço faz com que a criança se sinta à vontade para transgredir, para cometer todas as trelinhas que estão ali guardadinhas. Então, o palhaço, esse encontro é muito verdadeiro entre palhaço e criança, porque tem a essência do jogo e da brincadeira. Essa essência da transgressão faz com que a criança consiga aceitar melhor o medicamento, faz com que a criança consiga se relacionar melhor também com os médicos e enfermeiras, porque durante um encontro, durante uma ação, o palhaço também joga com as pessoas que estão ali presentes. E os palhaços têm parcerias incríveis com médicos e enfermeiras dos hospitais onde a gente atua. Muitos médicos e enfermeiras chegam a ser verdadeiros parceiros, palhaços das duplas que atuam nos hospitais. Isso faz com que a criança enxergue o médico com outros olhos, né? E que provoque uma aproximação. E com isso a medicação é melhor, melhor tomada, enfim. Eu acho que sim. Eu acho que talvez, não sei se acaba, não quero ser pretensioso e dizer acabamos com a tristeza. Não é nem isso, eu acho que a gente cultiva a alegria. Uhum. A gente cultiva a alegria, a gente busca trocar, compartilhar. Eu acho que a alegria está ali, guardadinha, né? Eu acho que o palhaço chega e desperta esse olhar. Paulo. Eu vejo o seguinte, sabe, Estela, a potencialidade da arte é uma arma poderosíssima. Talvez seja daqui a um tempo, ou já agora, o melhor e o maior remédio para o ser humano, de uma maneira geral. Se a gente for ver, eu estou fazendo um doutorado de bioética e minha tese é exatamente o uso das manifestações artísticas na criança com câncer. Existem milhares e milhares de trabalhos publicados que medem dosagem de imunoglobulina, dosagem de cortisol, substâncias que a gente sabe que traz o bem-estar e que atua na recuperação. Então, isso já é uma comprovação científica, não é? Mas existe, eu acho que foi muito bem colocado, a criança, quando adoece, ela não deixa de ser criança, ela quer brincar. E eu acho que a palhaçoterapia facilita essa possibilidade dele brincar dentro do hospital. Agora, uma das coisas, que aí entra o caso da arte-terapia, que já é uma coisa mais pontuada em cima terapêutica, a gente tem que fazer uma pós-graduação para se formar em arte-terapeuta e utilizar a arte como uma manifestação para a gente tentar extrair aquilo que está guardado. Um dos grandes projetos aí do Programa Arte da Medicina é a publicação de livros, de contos, criados pelas próprias crianças com câncer do Hospital Oswaldo Cruz. Então, o arte-terapeuta conta uma história normal de Branca de Neve, de Chapeuzinho Vermelho, e depois estimula a criança a criar suas próprias histórias. Durante 15 anos, nós temos vários livros publicados de contos feitos pelas próprias crianças. Durante o período da internação. Durante o período da internação e também, às vezes, ambulatorial. Então, eles colocam para fora aquele sentimento que está guardado. Então, vou dar um exemplo rápido. Existe um conto que diz A Flor e a Laranja. Eram duas crianças que criaram esse conto porque eles viram o seguinte, que o tumor que um tinha no pulmão era igual a uma flor. E o outro disse, não, mas o meu dentro da barriga é igual a laranja. Eles criaram um conto, A Flor e a Laranja. Esse conto a gente colocou num livro, nós fizemos CDs, com a narrativa sem mudar uma vírgula, uma palavra do que as crianças tinham escrito, fizemos músicas específicas e fizemos agora um livro, um vídeo de stop motion, que tem 2 médicos que trabalham com a gente, que é o Wilson Freire, que é cineasta e premiado, tudo, e Carlos Reinaldo. Eles coordenaram e fizeram um vídeo de stop motion com as próprias crianças fazendo as massinhas e tudo. Quer dizer, houve um projeto de que a criança extraiu o que tem dentro dela,
de sofrimento da flor e a laranja. Isso eles viram depois ser publicado em livros, depois isso ser em narrativa, está em CD e depois ser em vídeo. Então vai se liberando todo o sofrimento, a angústia, aflições e também a alegria. Tem uma frase, Estela, que eu acho importantíssima. Uma criança de 5 anos de idade com câncer disse: morrer é a gente fechar os olhos e ficar sonhando para sempre. Muito provavelmente, essa criança viu vários cadáveres passando ali. E a ideia que ela tinha da morte é que fechava os olhos e ia sonhar para sempre. A gente vai fazer um intervalo curto, volta daqui a pouco. Para continuar essa conversa, o tema de hoje do Opinião Pernambuco é a humanização do atendimento médico hospitalar e a utilização da arte na recuperação de pacientes. A gente volta já. O Opinião Pernambuco está de volta e o tema de hoje do nosso programa é a humanização do atendimento médico hospitalar. Participam do debate o médico Paulo Barreto Campelo, o integrante da ONG Doutores da Alegria, Arilson Lopes, e também a coordenadora do programa Mais da Universidade Federal de Pernambuco, Lenier Maia. Vamos começar falando do Mais. Eu conversei com o Paulo e com o Arilson no bloco anterior, eles falando da importância desse trabalho que eles desenvolvem para a recuperação dos pacientes. No caso do Hospital das Clínicas, que resultados vocês já conseguem observar concretamente? Bom, ao longo desses 6 anos, as respostas, o acompanhamento e respostas que nos permitiam uma avaliação, digamos assim, qualitativa sobre a transformação processada nos espaços onde essas atividades eram levadas, era realmente gritante. Então, tanto que a gente tem uma bagagem de imagens extraordinária a esse respeito. E alguns espaços nós pudemos acompanhar muito de perto. Um deles é a unidade de terapia intensiva. Então, na UTI, desde o início do nosso programa, nós levamos música regularmente à UTI. No momento, são 2 atividades musicais levadas pelos alunos do Departamento de Música do Centro de Artes. Além da presença de um coral que se apresenta no hospital uma vez por mês. E nessa apresentação, eles também passam pela unidade de terapia intensiva. Levamos já a cantoria e repente para a unidade de terapia intensiva, teatro de bonecos para a unidade de terapia intensiva e constatamos, acompanhando os dias que essas intervenções são levadas, que o número de pacientes que saem, que recebem alta no dia seguinte se amplifica, o uso de analgésicos e ansiolíticos é reduzido, o sono desses pacientes é melhor, o desmame de aparelhos ventilatórios realmente se estabelece de uma forma mais fácil. E a transformação no ambiente dos profissionais de saúde, eles se tornam muito mais acolhedores, eles se tornam muito mais próximos, isso relaxa o ambiente. Agora, o que acontece com o paciente? O que se processa nele que permite essa melhora? Arilson falou das crianças, falando da possibilidade de transgredir, né, com a presença lá dos palhaços, de brincar, transgredir, fazer as pequenas travessuras da infância. Mas vamos considerar um paciente adulto. O que acontece com esse paciente? O que se processa nele que permite uma reação, uma superação? De que maneira a arte atua no paciente para fazer com que ele melhore? Bom, é constatado já que o contato com a arte, qualquer expressão de arte, musical, literária, cênica, plástica, ela ativa determinadas áreas do cérebro responsáveis pelo prazer, liberando endorfina. E isso também está diretamente relacionado com respostas
de natureza de defesa, respostas imunológicas. Isso também estimula e ativa nosso sistema imunológico. Ele é muito estimulado através da vontade de viver, da sensação de prazer. Essas endorfinas, elas permitem que o paciente se sinta relaxado, alegre, feliz. Isso realmente é transformador. No caso do trabalho, o segundo trabalho do programa que você falou, que foi esse trabalho com as crianças do Hospital Oswaldo Cruz, a escolinha de arte, né? Para crianças portadoras de câncer. Cardiopatias, de uma maneira geral, né? Geral. Que resultados vocês foram observando, especificamente com esse projeto voltado para essas crianças dentro deste hospital e crianças portadoras de doenças tão graves, né? Que resultados vocês foram observando? Eu diria o seguinte, fora as colocações que já foram levantadas aqui, de estimulação e de dosagem de imunoglobulina, cortisol, mecanismo de defesa mesmo cerebrais e endócrinos, existem determinadas formas de que você, colocando a arte, a adesão ao tratamento fica tão grande que tem crianças que diz, eu vou ao Hospital Oswaldo Cruz para aprender a tocar bateria. Eu vou ao Hospital Oswaldo Cruz para fazer grafitagem. Aí aproveito, faço uma quimioterapia, vamos dizer assim. Eu vou dar frutos, porque não era a ideia do projeto a gente ter um conservatório de música ou ter uma academia de dança, mas surgem talentos extraordinários. Vários desses talentos musicais a gente colocou no conservatório. Você dá um exemplo mais recentemente, um adolescente que precisou fazer uma cirurgia cardíaca, aprendeu a tocar bateria na escolinha, ele se manifestou numa capacidade tão boa que nós colocamos ele no conservatório. Ele formou-se em música no conservatório, passou no vestibular de música da Federal, hoje é aluno de música da Federal. Então, tem vários exemplos de que nós estamos conseguindo, inclusive, formar cidadãos, dando uma possibilidade profissional, pessoas que durante aquele tratamento e mesmo pelas próprias possibilidades sociais não permitissem isso para eles, sabe? Então, existe também esse tipo de resposta com pacientes que estão na academia de dança, que estão fazendo artes plásticas, então, está dando uma noção. Vários desses pacientes, eles agora são voluntários lá no Castelinho, ensinando o que aprenderam em todas as suas manifestações de arte. Eu queria pontuar ainda, ligando ainda ao bloco anterior, tanto no adulto como na criança, existe um projeto que nós construímos e que está atuando muito bem no IMIP, que é reabilitação com arte, fisioterapia com arte. Então, você imagine as pessoas que têm dificuldade respiratória, pegar uma gaita e ficar tocando a gaita. A gaita você sopra e você aspira. Então, você movimenta os reto-abdominais, o diafragma, intercostais, músculos acessórios, ou seja, é um extraordinário mecanismo de fisioterapia. Você imagine crianças que precisam trabalhar coordenação motora. Você coloca dentro de uma bateria e ele vai tocando tudo. Você imagine pessoas que podem utilizar o próprio teclado. Você pegar uma pessoa e botar para o violino, você está fazendo alongamento. Então, lá no IMIP, tem esse projeto, Fisioterapia com Arte. Então, o IMIP contratou uma musicoterapeuta que trabalha junto com os fisioterapeutas para utilizar os instrumentos musicais dentro das patologias específicas. Então, é uma forma de você utilizar a arte e trazer também benefícios na recuperação da saúde. Eles colocaram também lá, contrataram um arteterapeuta, tem 2 músicos que estão direto nas salas de cuidados paliativos, tem um artista plástico que faz grafitagem, que vai nas salas das crianças, pacientes que estão fazendo hemodiálise, que passa 3, 4 vezes por semana, 4 horas numa sala de hemodiálise. Então, eles estão tendo a oportunidade, naquele momento, está fazendo artes plásticas, está vendo as pessoas dançarem, está vendo os músicos cantarem. Então, a ampliação e a visão holística que a gente pode colocar em manifestações artísticas dentro do hospital é muito grande. Todos trabalhos premiados, pelo que eu pude bisbilhotar antes da nossa entrevista. Vamos começar pelos prêmios do Doutores da Alegria. Ai, agora você me pegou. São tantos, Estela. Científicos que você considerar mais significativos. Olha, pior que agora sim você me pegou. Na minha cabeça não me recordo dos prêmios, mas foram
Foram muitas. Se você puder me ajudar, eu trouxe essa informação é engraçado. Essa informação eu sei dos prêmios, mas agora me deu um branco completo. Eu trouxe um balanço para me ajudar. Eu vou lhe ajudar. Quer dar uma olhadinha? Enquanto ele vai olhando, eu vou ajudando Você ele. fala. Os 3 projetos receberam mais de uma vez o prêmio brasileiro dado pelo Ministério da Cultura e da Saúde como os melhores projetos de utilização da arte para a promoção da saúde do povo brasileiro. Então, esse prêmio, tanto o MAI recebeu, como o Arte da Medicina recebeu, e como também os doutores da alegria, porque no dia do recebimento que eu estava em Brasília, o fundador, que é o Hélito, estava lá. Então, eu posso dizer com certeza que esse prêmio, os 3 receberam. Eu lembro de um prêmio, Arilson, cheguei a anotar aqui, não me lembro exatamente o ano, não sei se 1900 e lá vai bolinha, ou já em 2000, um prêmio que vocês recebem da ONU, 1998. Isso. Vocês ficam entre as 40 melhores práticas sociais do mundo. Exatamente. Tem uma lista de prêmios aqui, por isso que eu trouxe o balanço para me ajudar a poder informar melhor para o telespectador. Nós temos os prêmios mais recentes de 2009 e 2010, que é o Prêmio Cultura e Saúde, concedido pelo Programa Cultura Viva, do Ministério da Cultura, em articulação com o Ministério da Saúde. Em 2008, o Prêmio APCA, da Associação Paulista de Críticos de Arte, que foi para Fernandes Cristi, que é o coordenador artístico da nossa organização, que venceu na categoria de teatro infantil o espetáculo Senhor Dodói. Tem também o Prêmio FENSA, o Prêmio Stockholm Partnership Award. Tem o prêmio de Dubai também, da divisão Habitat da ONU. Acho que é esse de Dubai, que é esse, né? que foi de 1998, esse do qual você se reporta. E o Prêmio Criança, em 1997 também. Esse prêmio é concedido pela Fundação Abrinq. Deixa eu perguntar agora uma coisa para vocês, a partir de uma colocação sua, Paulo. Mais no início do programa, você fala que na medicina estava acontecendo uma espécie de obesidade tecnológica e desidratação, desnutrição humanística. Essa obesidade tecnológica afasta o profissional da saúde, o médico, o enfermeiro, enfim, da dor do paciente. E quando entram esses projetos associados à arte, eles ocupam exatamente essa lacuna, porque o paciente sofre, obviamente. Ou ele tem dor física, ou ele tem, às vezes, uma dor psíquica profunda. E se o profissional da saúde, aquele que atende, se ele está longe dessa dor, se ele não consegue tocar nessa dor, não é aí que entra um pouco o sucesso desses projetos, como os projetos de vocês, os projetos que vocês representam? Eu acho com certeza absoluta que ocorre. Primeiro, se a gente basear uma medicina na área de saúde, sempre a tecnologia vai afastar. O olho no olho vai afastar, não tem dúvida. Tanto é que o Congresso Brasileiro da Educação Médica, que vai ser em Recife em outubro, a temática desse ano é tecnologia versus a parte social. Como fazer com que a medicina tenha um desenvolvimento tecnológico, mas também que a parte social caminhe juntos, né? Jamais eu poderia negar a tecnologia. Eu vivo da tecnologia. Eu sou um clínico geral, eu sou um pneumologista, eu preciso de ressonância magnética, tomografia computadorizada, arteriografia. Então, eu preciso, no meu dia a dia, da tecnologia. Mas é importante que os profissionais de saúde que estão sendo formados, ele tenha a visão de que ele não pode deixar que a tecnologia tome conta dele como um todo. Ele veja o doente em todos os parâmetros, no parâmetro biopsicossocial. Ele veja também a possibilidade de ver a alma do doente, porque se a gente não tratar a alma, a gente não vai curar o corpo. Isso é evidente, né? Então, eu acredito que existe já uma preocupação no mundo todo, não é só no Brasil, e que os cursos da área de saúde têm um propósito humanístico. Por isso que existem os eixos humanísticos em todas, praticamente, faculdades de medicina e de saúde do Brasil. Sempre as faculdades estão colocando agora o eixo humanístico, porque sentiram a necessidade, né, dessa política de humanização. E a forma que você
tem é você começar, o profissional que vai começando ainda, que está estudando, ele vai estar tendo uma noção tecnológica, mas ele vai vendo o lado humanístico também. Não sei se Lenier tem essa linha de raciocínio, né? Essa visão, essa releitura, essa necessidade de releitura a respeito do comportamento profissional de saúde doente, ela realmente se faz muito necessária. Até porque a própria Organização Mundial de Saúde hoje descreve e entende a doença não como uma disfunção orgânica primária, mas a doença é entendida como de natureza bem mais ampla. Então, essa disfunção orgânica, ela pode ser resultado de desequilíbrios e desestruturações familiares, ambientais, sociais, ou seja, você tem sempre que ver a história do paciente como um todo, para perceber até que ponto esses eixos, esses elementos externos estão participando daquele quadro. Então, é fundamental que se perceba a doença dessa forma. E aí, oi. Os doutores, os palhaços já trabalham de uma maneira um pouco mais diferente. Até porque o foco nos doutores é o trabalho artístico, porque somos todos artistas, não somos médicos ou não temos essa experiência. Vocês não são profissionais da área de saúde? Nós não somos profissionais da área de saúde. É uma ONG feita por artistas. Então, o nosso objetivo é o encontro, é a relação com a criança. A gente nunca busca saber o histórico, que doença, o que é que tem. A gente prefere chegar e encontrar no tete-a-tete sem já essa ideia prévia do que a gente vai encontrar. Acho que estabelece um outro tipo de relação que se estabelece nesse sentido. Só crianças, Arilson? Os doutores só trabalham com crianças? Doutores trabalham na pediatria dos hospitais, sejam ambulatórios pediátricos, emergências, UTIs, unidades de recém-nascidos. Agora, todas as pessoas que transitam por aquele espaço, especialmente as que permanecem mais tempo, como os pais, acompanhantes, os funcionários, as médicas, enfermeiras, enfim, toda a equipe que trabalha no hospital acaba sendo envolvida no trabalho, acaba sendo impactado por esse trabalho e nos impacta também. Mais um intervalo, curtinho. A gente volta daqui a pouco para continuar essa conversa. O tema de hoje do Opinião Pernambuco é a humanização no atendimento médico hospitalar e a utilização da arte na recuperação de pacientes. Você pode participar do nosso programa pelo telefone 3423-6836, pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com e também pelo Twitter, @opiniãopr. Estamos de volta com Opinião Pernambuco, último bloco do nosso programa, e o tema de hoje é a humanização do atendimento médico hospitalar e a utilização da arte para o tratamento dos pacientes. Eu vou abrir esse bloco com a pergunta de Beth, do Hipódromo. Ela vai para você, Arilson, e vai também para você, Lenier. Beth quer saber por que os doutores da Alegria não frequentam o Hospital das Clínicas. Olha, Beth. Beth, na verdade, o Doutores da Alegria já atuou no Hospital das Clínicas. Mas acontece que para o programa Doutores da Alegria existir em um hospital, existem alguns critérios. Um deles é que o hospital tenha, no mínimo, 50 leitos em atividade, 50 leitos pediátricos em atividade. Por um tempo, nós tivemos isso no Hospital das Clínicas, mas há alguns anos atrás, esse número caiu, o que ocasionou a saída dos doutores. Os palhaços não trabalham voluntariamente, são artistas que são pagos para realizarem o seu trabalho. Então O hospital, quando convida vocês, ele oferece um pagamento por essa atuação? É assim que funciona? Não. O hospital não tem qualquer despesa, qualquer ônus com o trabalho, não. O hospital é um parceiro
E ele cede um espaço para os palhaços trocarem de roupa, se vestirem, se aquecerem, se prepararem para o dia de trabalho, e o almoço. Né? Então, é um espaço para guardar o material, para se trocar, e o almoço. Na verdade, nós recebemos... E de onde vem a remuneração de vocês? Então, através da Lei Rouanet, nós, com o projeto aprovado, nós partimos para a captação de recursos. Vários patrocinadores, empresas patrocinam doutores, e também pessoas físicas. Então, essas doações vêm de pessoas físicas através, tanto como sócios mantenedores, que é um programa que a gente tem dentro dos Doutores da Alegria, como também doando a parte do seu imposto de renda. Aquelas pessoas que vão precisar pagar mesmo, elas podem doar. Então, é facilzinho. Entra no site dos doutores, que é o www.doutoresdaalegria.org.br. E lá no site tem o passo a passo de como você chegar a se tornar um sócio mantenedor. Todo o dinheiro doado é revertido para o programa. Aqui em Recife são 4 hospitais. Em São Paulo, dezenas de hospitais. Ao todo, mais de 40 palhaços atuam nos Doutores da Alegria. No Brasil? No Brasil. A gente está falando aqui... Oi. É a respeito do Hospital das Clínicas. É que nós temos um projeto de palhaço-terapia no Hospital das Clínicas, até pelo vazio que ficou a ausência do Doutores da Alegria. Então, hoje em dia, no Hospital das Clínicas, nós temos o projeto Encontros e Risos Terapêuticos, que é o PERTO. É um projeto que faz parte do programa, também ligado à Pró-Reitoria de Extensão, composto principalmente por alunos do curso médico, são cerca de 40 a 50 alunos do curso médico compondo essa atividade lá no Hospital das Clínicas. Existe já há quase 2 anos e coordenado pelo professor Bruno Severo Gomes, que também é palhaço. Então... A gente está falando aqui dessas atividades ligadas à arte, à humanização do atendimento hospitalar, mas a gente está falando dos hospitais públicos. Existem projetos dessa natureza em hospitais privados? Eu diria o seguinte, não existe com essa amplitude. O que a gente vê em alguns hospitais, em termos de hospital público, com certeza, tem o Arte na Medicina às vezes Escura, tem o projeto Saúde com Arte, do IMIP, e nos hospitais particulares, a gente vê pontualmente alguns hospitais tendo um músico que percorre um pouco as enfermarias ou os locais onde vai se fazer exames. Não existe projeto de arte com essa amplitude, não é? Com essa sistemática, com vários profissionais utilizando várias manifestações artísticas. Então, tem alguns hospitais que montaram um coral para se apresentar, né? Tem um ou outro hospital que tem um músico que toca na enfermaria. Mas com essa amplitude, com tudo, nós não temos nenhum hospital dentro de Recife trabalhando dessa forma, não. Hospitais públicos no interior do estado? Eu desconheço. Eu não sei se Helena tem, se Garanhuns, Serra Talhada, Caruaru. Pode ser que tenha, eu também não posso chegar, mas com certeza absoluta, com essa amplitude, né, acadêmica, com essa amplitude terapêutica, com essas várias manifestações, eu diria que com certeza não tem. Sabe? Os doutores atuam só na região metropolitana? Só. Aqui em Recife, sim. Pergunta de Eliane de Casa Amarela. Primeiro, ela diz que fez uma cirurgia, toma medicamento controlado diariamente, diz que continua em depressão e triste e quer saber se os programas discutidos aqui ao longo do Opinião Pernambuco, se eles podem ajudar pessoas como ela que já estão fora do hospital. Nós estamos, de certa forma, eu não diria iniciando, porque é um projeto que já tem 2 anos, de oferecer oficinas de arte-terapia para pacientes ambulatoriais. No momento, essa oficina que nós oferecemos é dirigida apenas aos pacientes de psoríase, lá no Serviço de Dermatologia. Mas é uma intenção minha e da doutora Fátima Gaspar Pinheiro, ambas fizemos, inclusive junto com o Paulo, formação em arte-terapia, de oferecer oficinas de arte-terapias abertas, não só aos profissionais de saúde do hospital, como à comunidade externa. Eu diria o seguinte, isso inclusive eu já tive chance de conversar com os assessores do Ministro da Saúde
com secretários de saúde daqui, com tanto de prefeituras de região metropolitana, que eu penso que do mesmo jeito que esses CAPs tem o psiquiatra, tem o enfermeiro, todos os CAPs deveriam ter um arteterapeuta pós-graduado que saiba trabalhar com arte, para trabalhar nesses pacientes, não só pacientes com dores físicas, mas pacientes com dores psíquicas e dores da alma. Se nós tivermos, e aqui a gente tem em Recife uma quantidade imensa de pós-graduados em arte-terapia, talvez sejamos 50, 60 arte-terapeutas aqui dentro, e que as prefeituras podiam utilizar o trabalho que estão fazendo contra os dependentes de álcool, de droga, do crack que está aí, você ter arte-terapeuta em todos esses locais para trabalhar exatamente essa paciente que fala que está com depressão depois da cirurgia. Os hospitais públicos não têm ainda arte-terapeuta, com exceção do IMIP, que tem um arte-terapeuta, lá mais que trabalha nas enfermarias. É muito pouco pontuado em cima de ambulatório, sabe? Eu acho que a gente teve agora uma oportunidade excelente com a solicitação, né, e a pergunta do telespectador. E fica aqui, então, mais um pedido, que as secretarias de saúde do Estado e das prefeituras, não só da região metropolitana, mas de todo Pernambuco, pense nessa possibilidade, colocar um arte-terapeuta a serviço de todos os pacientes dependentes e pacientes depressivos. Oi. Só continuando a sua pergunta, respondendo a sua pergunta, Doutores da Alegria atua no hospital. Mas os encontros, tudo que é desenvolvido dentro do hospital, a gente compartilha também com a sociedade fora do hospital, através de outras ações. Então, como quais? Ações que acontecem, inclusive, na nossa sede. Estamos com um espaço novo aqui na Avenida Bispo Cardoso Aires, aqui na Soledade. E lá acontecem eventos, como o Doutores da Alegria Conta Causos, onde os palhaços vão contar os atores vão contar histórias dos encontros com as crianças. Existe a palestra, onde há sempre um ator que conta a história dos Doutores da Alegria, mas há também a intervenção dos palhaços. Então, é uma oportunidade de conhecer também uma dupla de palhaços que normalmente atua no hospital. A gente também tem os espetáculos de teatro. Quando a gente está em cartaz, é uma maneira também da gente trazer essa essência do trabalho dos Doutores da Alegria para o palco e para as pessoas que não estão no hospital. Então, são várias ações que acabam fazendo com que as pessoas que estão fora também possam participar, possam conhecer o trabalho. Cursos e oficinas também são dados pelos doutores, são compartilhados. Em São Paulo já existe a Escola Doutores, com diversos cursos. Aqui em Recife, a gente está começando o processo de escola e alguns cursos são ministrados na escola. Escola para formar palhaços. Escola na formação de palhaços, mas também tem escola para curiosos, né? Tem oficina para curiosos. A escola é mais ampla. Mas aqui a gente tem alguns cursos, dentre eles tem a oficina para curiosos. Pessoas que necessariamente não são artistas, não são atores ou atrizes, ou vêm de circo, que se interessam por essa linguagem, né, e vêm fazer o curso conosco e adoram, se divertem. Esses encontros que você falou que tem na sede do Doutores, eles acontecem com que periodicidade? Agora, nos primeiros semestres, já tivemos um Doutores da Alegria Conta Causos e uma palestra. Nosso próximo Conta Causos será no segundo semestre, apenas, em outubro. E a nossa próxima palestra em setembro. Adorei o nome, palestra. Palestra. Palestra de palhaço, não podia ter outro nome. É, verdade. Quando vocês tentaram implementar o Mais no Hospital das Clínicas, alguma estranheza, algum comportamento reativo? Como é que foi essa experiência? Bom, eu acho que como toda novidade, você sempre tem um certo grau de estranheza, de resistência, de desconfiança. Mas à medida que o processo evolui, as boas ideias, eu acho que elas sempre se impõem pelos resultados que elas oferecem. Então, hoje em dia, o espaço do hospital é um espaço extremamente acolhedor ao programa, a ponto, todos sabem aqui a dificuldade que é se conseguir um espaço no hospital. E nós temos não só um espaço onde funciona a nossa biblioteca, como temos um espaço, uma sala, onde desenvolvemos nossas oficinas de arte-terapia para os pacientes de psoríase. Hélder, da Boa Vista, a desumanização do atendimento
não estaria ligada aos profissionais que não estão satisfeitos com seu trabalho? Condições de trabalho ruins, muito precárias nos hospitais? Isso. Eu até aproveitaria a colocação dele. Nós publicamos um livro ano passado Eu vou que mostrá-lo se chama daqui a Medicina pouquinho. Humanizada com Arte, que é exatamente 70 temas Vou de aproveitar e desumanização mostrar da enquanto você medicina, em que a gente levou isso através de arte feita por médico. Então, se pensa num momento em que a gente acha que está tendo um ato de desumanização, isso é colocado de uma forma de um cartoon feito pelo médico cirurgião do Rio Grande do Sul, Ronaldo Cunha Dias. Ronaldo passa a ilustração, a gente caminha para um outro médico que trabalha conosco, o Wilson Freire, e ele faz o cordel. Existe 70 ou mais, aí são 70, mas existe centenas de formas de desumanização da área de saúde. Então, uma dessas colocações que foi feito por ele tem plena razão. São salários, são locais completamente desmotivados, sem infraestrutura, estresse emocional, tudo isso dificulta a relação médico-paciente. Sabe? Então, evidentemente que é, mas não é só isso. Sabe? Bom, Luiz Bracamonte, ele, pelo Facebook, parabeniza o tema abordado no programa e conta que o Instituto Viva História Recife, Contadores de História, também atua com humanização através da contação de histórias para crianças hospitalizadas em 4 instituições: a ACD, Instituto do Fígado de Pernambuco, Hospital Oswaldo Cruz e Hospital Infantil Maria Lucinda. Vocês acham que essas experiências de humanização nos atendimentos hospitalares, essas experiências com arte, são projetos em proliferação? Já existem em número satisfatório? São iniciativas ainda muito restritas? Como é que está o quadro, na opinião de vocês, que lidam com coisas desse tipo? Você, Helena, pode falar. Bom, eu acredito que há uma ampliação realmente nessas atividades, participando dos congressos, principalmente de ensino médico. Você tem ali um núcleo de profissionais envolvidos exatamente nessa área de preparo de futuros profissionais. E tanto Paulo e eu, ao participar, a gente tem percebido como a área que envolve ética e humanização tem discutido e tem inserido nos seus projetos cada vez mais a arte como veículo humanizante, como veículo sensibilizador. Arilson, você me passa de novo o livro do Doutores para antes da gente terminar o programa eu poder mostrá-lo. Fala. Eu percebo que desde a chegada dos doutores no hospital, quando a gente chegou aqui, havia pouquíssimos projetos que aconteciam nos hospitais. E eu falo especificamente de projetos de palhaços, por exemplo. Percebo que ao longo desses anos, Doutores de Alegria, inclusive, tenha inspirado também muitas pessoas, muitos grupos a quererem também chegar nesse espaço, quererem atuar nesse espaço como palhaços. Então, hoje, Estela, a gente já consegue encontrar no hospital diversas manifestações, diversos grupos que atuam. Essa publicação junto. aqui de vocês é um balanço das atividades que vocês desenvolvem? Exatamente. Anualmente, a gente produz esse balanço com todas as informações necessárias, assim, de estatísticas de número de crianças atendidas, histórias de encontros com as crianças, fotos dos palhaços e histórias dos palhaços também. A história dos doutores está aí. São 21 anos, tem muita história para contar. Então, a cada balanço, a gente conta um pouco dessa história e faz um balanço do que o Doutores realizou durante esse período. Né? É um tipo de prestação de contas pública também, porque a gente conta todas as ações realizadas nesse período. Terminou. Agora é só no próximo programa, aí a gente continua essa conversa. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora, muito obrigada pelas perguntas.
e o Opinião Pernambuco volta amanhã.